Você sabia que Deus tem propósito na sua vida? Que Ele tem plano para você? Planos, na verdade, no plural, alguns planos para a sua vida. Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje no texto de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés para poder libertar o povo de Israel que estava como escravo no Egito. E é interessante que esse chamado não acontece dentro de uma igreja, esse chamado não acontece dentro de um ambiente religioso, num acampamento, num retiro espiritual, nada disso. Esse chamado de Deus para Moisés acontece quando ele está na roça, quando ele está no campo, quando ele está fazendo outras coisas e Deus aparece para ele e o chama para fazer algo grandioso. E aí, nesse nosso tempo devocional, eu já queria chamar a sua atenção para algo muito importante. Deus não cuida de você, não fala com você, não chama você apenas quando você está na igreja, quando você está fazendo culto doméstico. Nessas horas, também, Deus fala com seus filhos, mas o propósito que Ele tem para mim e para você, Ele vai mostrando e tocando o nosso coração, seja o lugar que a gente estiver, não importa. Não podemos condicionar que a ação de Deus só poderá acontecer num retiro, num acampamento, num culto, numa vigília ou coisa do tipo. Nessa história de Êxodo capítulo 3, que você certamente vai ler daqui a pouco, você vai perceber que Deus observa o sofrimento do seu povo. E isso também já é maravilhoso perceber. Deus sabe o que está passando cada um dos seus filhos. Não importa quem está no governo, não importa quem está reinando, não importa quem está com a caneta e com o martelo da justiça na mão. Seus filhos não estão longe do seu olhar. Os filhos de Deus não estão encobertos dele por causa desse ou daquele que governa sobre eles. Deus vê o povo dele no Egito sofrendo e mostra misericórdia com seu povo. Algo interessante que você vai perceber também neste capítulo é que Moisés tenta se esquivar. E ele arruma ali alguns argumentos para poder dizer que não é suficiente, que ele não é capaz de fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Não é muito diferente com você e comigo. Quantas vezes sabemos o que temos para fazer e arrumamos uma desculpa de tempo, arrumamos uma desculpa de capacidade, arrumamos a desculpa de que da timidez, alguma desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito. Porém, o texto deixa muito claro que Deus fala: Moisés, não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Você será apenas um instrumento, dentre outros instrumentos, você nem vai fazer sozinho. Moisés insiste em algum momento em dizer que ele não consegue falar bem, que a fala dele é travada. Ele fala: não tem problema, eu arrumo um porta-voz para você, mas saiba que eu vou te usar apesar do seu medo, apesar da sua preguiça aqui agora, da sua vontade de sair dessa conversa. Eu vou te usar, eu vou arrumar gente para ficar do seu lado, e você também não vai fazer isso sozinho, você vai ter que conversar com a liderança também do povo. Ou seja, eu e você não temos desculpa. Aquilo que Deus nos chama para fazer, mesmo que a gente pense que é incapaz, e na maior parte do tempo nós somos mesmos, Deus é capaz de fazer aquilo que Ele nos convoca a fazer. É essa certeza que tem que mover as nossas atitudes. É essa confiança no poder de Deus que deve mover a minha e a sua ação. A gente não pode ir só acreditando que a gente é bom, que a gente sabe fazer, que a gente consegue. Mas que se Deus chamou, até com a boca difícil de falar, até gaguejando, Deus vai usar a minha fala. Vai usar a sua também. Talvez, nesse momento, eu estou falando para um pai, para uma mãe que se julga incapaz de cuidar do seu filho, e talvez você seja mesmo.
mas Ele não te deu um filho, uma filha à toa. Acredite em Deus, busque o poder desse Deus, saiba que Ele é capaz de usar você para ser o melhor pai que essa criança poderia ter. Confie nele, busque Ele, aguarde o poder que vem dEle, dependa dEle e não fique arrumando desculpas, porque não vai colar. Fazendo aqui uma ilustração um pouco alegórica dessa situação, todo cristão tem sim um chamado a fazer algo grande na vida de alguém. Moisés, em particular, foi chamado para tirar o povo de Deus das mãos de escravidão. Ele estava preso lá, escravo, foi para libertar esse povo. Mas você e eu também podemos, assim como Moisés, atuar na vida de outras pessoas. Eu dei o exemplo agora há pouco do pai e da mãe que cuida do filho e da filha. Mas nós temos amigos, nós temos vizinhos, nós temos conhecidos, nós encontramos pessoas em diversos lugares, inclusive familiares nossos, que ainda estão presos ao pecado, que ainda estão agarrados na mão do inimigo. As garras do inimigo estão sobre eles e você e eu sabemos como que podemos libertar essa pessoa. Por quê? Porque você já experimentou essa libertação, eu já experimentei essa libertação e por isso eu e você podemos trabalhar com o Senhor para livrar essas pessoas, para soltar essas pessoas, para trazer libertação para elas. Desse jeito, fazendo aqui uma comparação, você e eu podemos ser também tipos de Moisés, podemos ser libertadores de almas, de pessoas, de vidas, em nome do Senhor Jesus, que é aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é aquele que nos libertou e nos dá o poder para isso. Por último, eu quero trazer para você aqui a consciência de que é o seguinte: Deus chama qualquer pessoa em qualquer lugar. Deus chama qualquer pessoa em qualquer lugar e a capacita a fazer aquilo que Ele está mandando fazer, fato. Mas isso não significa que o processo será tranquilo, que o processo será simples, que o processo será sem dor, sem lágrimas, sem suor. Isso é impossível. O terrível é achar que porque Deus está fazendo, está nos chamando, nos convocando para fazer as coisas, que a coisa vai acontecer suave, tranquilo. Não vai. Exige de nós participação, esforço, medo, angústia, derramar-se diante de Deus novamente. E você vai perceber isso no capítulo 3 aqui, que Deus está adiantando para Moisés, que olha, não vai ser simples, vai acontecer resistência, vai ter gente que vai atrapalhar, você vai experimentar muitos milagres, você vai experimentar muitas ações sobrenaturais minhas, que em algum momento vão te dar um crédito até para você andar um pouco com esse pessoal, mas de repente eles vão voltar atrás, ou seja, vai ser problemático, vai ser cansativo, Moisés, mas eu estou com você, não desista e siga em frente. Concluindo esse nosso tempo aqui, eu quero que você ouça a voz do Senhor, esteja não só ouvindo, mas se lembrando dos vários chamados que Ele tem feito para você. E ainda descubra outras coisas que Deus quer para você. Eu tenho certeza que Deus tem projetos, planos para a sua vida. Assuma esses compromissos, confie no Deus que te chama, não confie em si mesmo, confie em Deus e vá em frente, e enfrente o que tiver que enfrentar, porque se Deus estiver segurando as suas mãos, se Ele estiver te capacitando, você vai chegar lá na frente onde Ele quer. Acredite nisso. Meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço pelo meu irmão e pela minha irmã, que nós possamos, Deus, confiar em Ti, ouvir Sua voz, atender o Seu chamado, guerrear o que for preciso guerrear, mas obediente, seguir fazendo a Tua vontade, obedecendo os chamados, os planos, os projetos do Senhor para a nossa vida. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana nós vamos conversar sobre Êxodo, então aproveita para ler esse livro tão interessante e vamos conversar sobre alguns capítulos aqui. Certamente você será edificado e não só você, aquela pessoa que você vai trazer também para essa conversa, para esse bate-papo, para essa reflexão. Deus te abençoe e até amanhã.